Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Rezemos juntos pelo sinal da Santa Cruz. Livrai-nos, Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai-nos, ó Pai, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Nós estamos no primeiro livro de Samuel, faremos hoje os capítulos 9 e 10. No capítulo 9 nós vemos então o encontro de Saul com Samuel. Havia um homem de Benjamim chamado Cis, filho de Abiel, filho de Seror, filho de Becorate, filho de Afia, e aí vem esses nomes todos, né? Que são uma loucura esses nomes. De família benjaminita, que era um homem valente. Tinha um filho chamado Saul, que era jovem e belo. Não havia em Israel outro mais belo do que ele, dos ombros para cima, outro mais belo do que ele. Dos ombros para cima, sobressaía a todo o povo. Tendo-se perdido as jumentas de Cis, pai de Saul, disse aquele ao filho: toma um servo contigo e vai procurar as jumentas. Então, dessa forma, com o sumiço das jumentas, né? Uma coisa simples do cotidiano, e de repente isso tudo vai se transformar naquilo que vai ser o encontro de Saul com Samuel. E no final dessa história a gente vai ver que Saul vai ser ungido rei de Israel, né? Então aqui as jumentas do pai somem, ele diz então, o pai vai dizer, né, a Saul: olha, Saul, vai procurar as jumentas com o servo. Ele sai, ele vai andando, de localidade em localidade, não encontra as jumentas. Quando eles estavam ali perto de onde morava Samuel, o servo dele então vai dizer: olha, tem um profeta aqui perto, né? Vamos até o profeta, quem sabe ele não nos ajude. Isso quando eles já resolviam voltar para casa, né? E é interessante que dessa forma, então, ele vai se encontrar com Samuel. Lá no versículo 17 vai dizer assim: quando Samuel viu Saul, Deus disse-lhe: eis o homem de quem te falei, este reinará sobre o meu povo. Então nós vemos aqui a realidade mesmo desse coração de Samuel, que era um coração ali que estava ligado ao coração de Deus, né? Então Samuel ouvia a voz do Senhor. Samuel ouvia a voz de Deus, né? E ouvindo a voz de Deus, quando Samuel então ali fita os olhos em Saul, Deus vai dizer para Samuel: é este Samuel, este será o rei de Israel, né? Lá no capítulo 10 vai dizer assim: quando Samuel tomou um pequeno frasco de óleo e derramou-o na cabeça de Saul, beijou-o e disse: o Senhor te confere esta unção para que sejas chefe da sua herança. Então nós vemos aqui que Samuel vai ungir Saul, né? Deus vai apontar quem é o rei de Israel aí, e ele vai ser ungido rei por Samuel. Mas nós não nos esquecemos que, na verdade, quem pediu um rei foi o povo. Não é que Deus decidiu por si só dar um rei para o povo, não. O povo pediu a Samuel um rei, que nós vimos no capítulo anterior, né? Nós vimos anteriormente. E Samuel, então, vai ali obedecer ao Senhor e dizer isso. Lá no versículo 6 vai dizer que o Espírito do Senhor... Não, Samuel vai dizer, né, para Saul: olha, o Espírito do Senhor virá também sobre ti, no meio de outros profetas que Saul encontraria, e profetizarás com eles, e te tornará um outro homem. Quando vires acontecer todos esses sinais, faze o que a circunstância te ditar, porque Deus estará contigo. Então aqui Samuel vai dar um sinal para Saul, né, de que ele será transformado, né? Que o Espírito Santo viria sobre ele, que ele profetizaria, e que ali ele perceberia que aquela unção
daquele óleo, né, que Samuel derrama sobre ele, vai agora tomar todo o sentido, né, que vai ser transformado verdadeiramente a partir dali no rei de Israel, né, numa pessoa capaz de assumir um reinado até certo ponto, né? Lá no versículo 17 vai dizer assim: Samuel convocou todo o povo diante do Senhor em Masfa. Assim disse ele aos israelitas: Fala o Senhor, Deus de Israel. Eu vos tirei do Egito, livrei-vos das mãos dos egípcios e de todos os reis que vos oprimiam. Vós, porém, rejeitastes hoje o vosso Deus que vos salvou de todos os males e de todas as tribulações e dissestes: Estabelecei um rei sobre nós. Pois bem, ponde-vos por ordem de tribos e de milhares e apresentai-vos diante do Senhor. Então aqui o Senhor vai recordar ao povo através do profeta Samuel que na verdade eles que pediram um rei, que o Senhor estava dando um rei para eles por isso, porque eles pediam, e que isso de certa forma foi uma rejeição ao Senhor, porque quem reinava sobre Israel era o próprio Senhor, né? Mas aqui, depois já de Samuel ter ungido, segundo o texto, né, nós vemos então que Samuel vai ir lançando sorte aqui por tribos, por famílias, etc., até que essa sorte vai cair em Saul, isso aqui diante do povo, né? E aí Saul se esconde, né? Eu fiquei pensando assim, por que Saul se escondeu, né? Saul se escondeu porque ele ficou apavorado, né, gente? Se fosse eu ia ficar apavorada também. Primeiro, ele estava procurando uma jumenta, de repente ele vira rei, né? Ele é sagrado rei. Como que é isso, né? E outra coisa, ele vai aí ouvir talvez o profeta dizendo que na verdade esse rei tinha sido escolhido porque o povo tinha rejeitado o Senhor. Eu ia ficar mais apavorada ainda. E a gente vai ver isso lá no versículo 22. Consultaram então de novo o Senhor. Haverá ainda alguém que tenha vindo aqui? Porque a sorte tinha caído sobre Saul e ele não estava lá. O Senhor respondeu: ele escondeu-se no meio das bagagens. Então tem como se esconder de Deus? Não tem, né? Então ele tentou se esconder ali no meio das bagagens. O Senhor falou: vai lá nas bagagens que ele está escondido lá. Correram a buscá-lo e encontraram-no no meio da multidão, a qual ele excedia em altura do ombro para cima. Era um homem grande, né? Vai dizer então aqui que Saul era um homem belo e um homem grande, né? Então ele excedia ali a multidão. E aí ele tentou se esquivar, tentou se esconder, e no final das contas ele foi achado, porque ele era grande. Samuel expôs em seguida ao povo. Não, vamos continuar no 23. Correram a buscá-lo e colocaram no meio da multidão, a qual ele excedia em altura do ombro para cima. Samuel disse ao povo: Vedes aquele que o Senhor escolheu? Não há em todo Israel quem lhe seja semelhante. E todos o aclamaram, dizendo: Viva o rei! Samuel expôs em seguida ao povo os direitos do rei, consignou-os em um livro que depositou diante do Senhor e despediu todo o povo, cada um para sua casa. Então aquilo que o povo queria foi concedido a eles. E agora a gente vai entrar, a partir de amanhã, nessa história de Saul. A gente vai ver qual que vai ser a condução desse novo tempo para Israel, né? Tempo agora onde existe um rei à frente deles, e a gente vai ver como é que vai terminar essa história, né? Mas que o Senhor nos dê um coração dócil, né? Um coração obediente como o coração de Samuel. E que o Senhor retire de nós esse coração indócil como o coração desse povo, né? Esse povo que não queria obedecer a Deus, não queria se submeter a Deus, e esse povo que achou melhor se submeter a um homem, né? Então que nós tenhamos um coração, antes de qualquer coisa, submisso a Deus, né? Que o nosso coração não tenha medo de se entregar ao Senhor. Então peçamos ao Senhor nesse dia que Ele possa verdadeiramente ser o nosso Rei, o nosso Senhor, aquele que vai à nossa frente, que verdadeiramente o nosso coração seja entregue nas mãos dEle. Nós pedimos a intercessão da Virgem Maria para que nós tenhamos um coração agradável a Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Amém.